Boa noite, amigos, queridos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Hoje estamos aqui mais uma vez para levar à frente mais um estudo baseado nas palavras de Jesus. Na verdade, o tema repousa no festim das bodas. Eu sou Graça Palha e vou levar esse estudo à frente com vocês, e que nós possamos ter uma noite de bastante aproveitamento. Antes, vamos fazer uma harmonização dos nossos corações, dos nossos pensamentos, através de um livrinho muito bonito, que é o livro Fonte Viva, Chico, Emmanuel e Chico. E eu escolhi aqui o tema 19, eu vou ler alguns trechos, e esse tema se chama Apacenta. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda o próximo ao invés de vergastá-lo. Educa sempre, revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem o tempo todo, se incumbirá de germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Então, essa lição é belíssima, né? Que nos convida e nos prepara ainda mais para o entendimento do nosso estudo de hoje, que se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente o capítulo com o título A Parábola do Banquete de Núpcias. Está lá no capítulo 18. E nos cabe hoje lembrar dessa parábola e comentar, que é o item 1 desse capítulo, e comentar o item 2. Então, já pelo título, né, nós falamos em Parábola das Bodas. Qual é o significado disso? Nós vamos ver que essa parábola fala acerca de um convite feito por um rei para a festa de casamento de seu filho. O significado está relacionado, na verdade, ao convite que Deus faz a toda uma nação eleita, vamos dizer assim, sendo estendido também a todas as outras nações do mundo. Que nações seriam essas? Locais onde aqueles que a habitam estão preparados para a prática da lei de justiça, amor e caridade. E a comunhão eterna com Deus e com todos aqueles que viessem em seu nome, como, por exemplo, o seu filho Jesus. Esse convite, então, vai implicar na chamada de muitos para participarem do banquete. Então, pensemos nós, um banquete, convites, convidados, como se colocar? Quem estaria preparado para recebê-lo? Como nós, quando somos convidados para uma festa, temos que responder, né, a esse convite. Agora, quando nós o ignoramos, quem convida fica chateado, é claro. E nós que recebemos ficamos alegres. Não podemos ser indiferentes a um convite. Então, nós já vamos compreendendo que a temática da parábola
é um banquete nupcial. Um rei utiliza-se dos seus emissários para distribuir convites para o casamento do seu filho, um banquete que será em honra ao casamento do filho. Então, vejamos bem, Jesus vai contar essa parábola em que contexto? Essa parábola vai se dar para chamar a atenção daqueles que não estavam compreendendo a presença do Filho de Deus, revelando toda o seu amor pela humanidade. Então, Jesus vai precisar usar de parábolas, como muitas vezes ele fez, para esclarecer. Jesus conta, então, essa parábola das bodas depois de alguns chefes de algumas facções, como os fariseus e os saduceus, que são líderes religiosos, terem questionado a sua autoridade. Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém, aclamado e louvado pelo povo. Era um domingo anterior à sua morte. Montado sobre um jumentinho, Jesus entrou na cidade de Jerusalém sendo saudado, louvado por grande parte daqueles que por ali estavam. E revelou-se dessa forma o Cristo, que há muito tempo havia sido profetizado, mas que esse povo não havia levado muito a sério. Daí muitos se revoltaram contra os profetas, e os profetas eternizaram Israel. Nós encontramos, eternizaram com saudações de louvor e ai de ti, Israel, né? Porque eram profetas, traziam a anunciação da chegada do Mestre Jesus, e a maior parte não se deu conta, não se interessou, não valorizou, não acreditou nessa chegada. Quem eram esses líderes? Eram aqueles líderes religiosos, cheios de inveja, cheios de sentimentos de rejeição, completamente cobertos de orgulho, né? Eles já tinham decidido que levariam Jesus ao flagelo. Isso já era questão já decidida. E então queriam, mais uma vez, provocar Jesus, questionando sobre a sua autoridade. Era uma boa maneira que fizesse com que Jesus pudesse blasfemar, imagina, diante do povo, né? Mas Jesus, já sabedor dessas intenções, ele faz com que esses fiquem confusos e sem resposta perante ele. E é por isso que ele vai usar mão dessa parábola. Jesus sempre usou, sempre fez uso, como eu falei ainda agora, das parábolas, através dessas histórias, usando os elementos que existiam ali, né, na região. Então, na parábola das bodas, Jesus vai usar uma festa, um banquete de casamento, que um rei vai oferecer em homenagem ao filho que vai casar. Quais são os personagens, então? O rei e os convidados. Os emissários saíram a distribuir os convites. E esses que foram convidados primeiramente eram pessoas de status quo definido na sociedade. E simplesmente não deram atenção, rejeitaram os convites. Agrediram os servos, até mandaram matar esses servos que vieram convidá-los. Então, já falamos dos primeiros convidados. Nós vamos ver que o rei vai tomar uma atitude, e essa atitude será de reprimir de forma veemente esses que se recusaram. Vai enviar seus exércitos, e que esses que disseram não ao convite receberão o flagelo, porque muitos dos emissários foram mortos. Então, a ordem do rei é que seus exércitos aniquilem as vilas e os responsáveis pela negativa ao convite. O rei, então, vai exigir que seus novos emissários
Convidem todos aqueles que se encontram nas ruas, vielas, becos, sem fazer distinção daqueles que são bons ou daqueles que são maus. Então, novos personagens vão entrar no contexto da parábola. Bons e maus aceitarão esse convite. Imagina ser convidado pelo rei. E vai aparecer um terceiro personagem, um convidado diferente, que não está trajado à altura do banquete. Então, nós vamos ver que esse personagem também será retirado. Então, eu vou ler um trechinho aqui da parábola, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que diz assim: Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias, mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa de campo e o outro para seus negócios. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhe terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Então, o rei disse aos seus servidores: o banquete de núpcias está pronto, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois das encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrarmos. Seus servidores, então, foram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. E a sala do banquete das núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa, percebendo um homem que não estava vestido com o traje nupcial. Disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos e seus pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos os escolhidos. Isso está em Mateus 22, de 1 a 14. Então, amigos, a primeira vez que ouvimos essa parábola, com certeza também ficamos incrédulos e até rimos. Mas, à medida em que o tempo vai passando, nós vamos estudando, ouvindo, lendo, relendo, o nosso entendimento vai aumentando. Como espíritos imperfeitos que somos, ainda estamos na caminhada. Então, nós começamos a pensar, a refletir, a tirar algumas conclusões. Já compreendemos que a parábola em si encerra uma história de um banquete de casamento, oferecido pelo rei para brindar as núpcias de seu filho. Os primeiros convidados não aceitaram o convite, né? Inclusive tomaram atitudes bastante agressivas. Além de não aceitar, liquidaram com aqueles que foram levar o convite. Criaram uma situação bastante difícil. E o rei respondeu a essa situação mandando executar esses que haviam imposto o flagelo. Mas ainda, com o banquete pronto, pediu que novos emissários convidassem todos aqueles que estivessem nas encruzilhadas, nas ruas, nos becos. Então, não distinguiu, não disse, tragam um determinado tipo de perfil social. Não, o convite foi aberto. E aí, amigos, nós ficamos pensando, né, num convite
para uma festa, num banquete, aqueles que estão ali. Nós sempre nos preparamos, como eu vou me preparar. Pensamos muito sobre o ponto de vista material, mas essa é uma reflexão que vai além dessa análise. Nós vamos ver que essa parábola, Jesus está usando mais uma vez uma oportunidade para falar do reino de Deus. E essa oportunidade não pode parar. 21 séculos depois, nós continuamos a analisar que condições foram essas, para quem Jesus estava exatamente se dirigindo. Aí nós vamos analisar, né? Primeiro, que Jesus cria uma comparação entre um banquete nupcial e o reino de Deus. E dos convidados primeiros que se negaram a ir. Fala também da atitude deles, da rejeição. Fala dos novos convidados que estavam em qualquer lugar da cidade. Fala também das representações diretas do que Jesus está ensinando aos seus ouvintes. A história mostra, a história dessa parábola mostra a importância desse convite. Aí nós paramos também para pensar quantas vezes somos convidados para um ato que a gente não está muito afim, mas paramos para refletir e chegamos à conclusão que um convite merece atenção, merece cuidado na resposta, não é? Qualquer pessoa poderia fazer parte desse banquete, nessa tentativa do rei, e deveria ser recebido com uma grande honra, né? Os convidados que foram escolhidos primeiro eram os líderes esses que viviam em plenas disputas de poder, de status quo, que não estavam muito preocupados com a condição moral. Eram nobres, religiosos, cidadãos importantes, que viviam simplesmente da manutenção do seu estado social, realmente do seu status quo, preocupadíssimos apenas com os negócios. Mesmo assim, com toda a sua arrogância, não aceitaram o convite. A rejeição ao convite ficou evidente. Alguns deles desprezaram de tal forma que apenas não só recusaram o convite, como também machucaram fisicamente, até chegar à morte, os servos que haviam levado. Nós vamos ver a reação do rei. O rei reagiu também na mesma vibração. E com isso nós começamos a refletir se cabe a nós reagir às provocações com violência na mesma, né, vibração emitida. É mais um momento para a gente refletir. E quando o rei envia seus exércitos com ordem de liquidar, para destruir e incendiar as cidades, nós pensamos quantas vezes nós revidamos na mesma frequência, o que isso traz para a gente. No segundo momento, o rei que havia edificado todo um ideal, né, de banquete, de um convite para aqueles que eram as pessoas mais importantes da cidade, no segundo momento da parábola, já modificou. E pediu que fossem convidados aqueles que estivessem na rua para participarem da festa. E os emissários foram chamando de pessoas boas, pessoas que não estava escrito, né? Que não tinham uma condição moral evidente, mas foram convidados. Então, isso vem para nós da seguinte maneira: Deus, o convite de Deus é para todos.
A aceitação é que vai depender de cada um. E um terceiro momento da parábola mostra que havia nesse hall de convidados um convidado diferente. Esse convidado diferente não estava com os trajes apropriados para uma festa. Sabe quando a gente vai a um jantar e a gente olha assim e vê, está todo mundo bem vestido, bem trajado, e de repente o nosso olhar bate um que a gente acha que não está muito legal, poxa, aquele ali não está muito legal. A gente faz isso também e repara naquele que está diferente, destoando. E esse, na parábola, destoava completamente. E, embora estivesse ali, não combinava com a ambiência. E o rei, então, teve uma outra atitude. Olha, vamos lá saber quem é esse. Meu amigo, de que forma entrastes aqui? Como é que você chegou aqui? Como é que você não está utilizando os trajes, que são os trajes ideais para o banquete? E ele ficou mudo, ficou calado, sabe? Aquela situação, você está realmente numa situação que você vê uma pessoa que não tem a ver com aquele contexto e você chega e pergunta, como você chegou aqui? Né? E a pessoa se nega a falar, se nega a dizer, não diz nada. E a medida radical do rei, narrada na parábola, foi o quê? Retirar esse indivíduo e foi atirado às trevas. E aí a gente lê aquilo, fica meio assim, né? Porque a gente acabou de ler ainda agora a passagem que diz onde ouviremos, né, o ranger e o triturar dos de dentes. Isso deixa a gente um pouco complicado na primeira leitura que a gente faz, mas Jesus vai amenizar essa colocação quando ele diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, Jesus encerrou essa parábola afirmando que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, porque o convite é geral e abrange a muitos, inclusive uma grande lista dos que rejeitaram, mas somente os escolhidos, aqueles que, aceitando o convite, o fazem de forma a agradar ao rei, honrando seu filho. Então, nós vamos fazer aqui algumas reflexões. Eu intitulei algumas reflexões aqui, pensando muito da primeira vez que li, da segunda, enfim, de tantas vezes já fomos convidados a reler, né, para aumentar o nosso entendimento. A primeira reflexão é: os convidados iniciais da festa rejeitaram o convite do rei. Vale lembrar o contexto anterior. Jesus está alertando aos sacerdotes judeus, hebreus, né? E líderes religiosos que o rejeitaram. E está fazendo uma referência especial aos fariseus e aos saduceus, que eram duas facções que brigavam pelo poder, que rejeitaram profundamente o Filho de Deus e que estavam sendo chamados sempre à atenção, porque à medida que eles rejeitavam as colocações de Jesus, a nação se dilacerava e caía em mãos daqueles que trucidariam essa nação. Nação essa que já havia sido, pela oportunidade, escolhida para ali nascer o monoteísmo. Então, quando eles definitivamente se negam a ouvir as palavras de Jesus, Jesus está lembrando de quantos profetas haviam sido enviados antes da sua chegada, e eles fizeram-se de quê? De ouvidos loucos. Muitos desses profetas até tiveram um final bastante trágico, e nós sabemos.
Esses é que são basicamente as pessoas que recusaram o convite do rei. Esses arrogantes, com atitudes, né, de desdém, de não reconhecer Jesus como Filho de Deus. Então, a primeira chamada que nós temos que compreender. Quem foram esses que recusaram? A segunda remessa de convidados, como nós vimos, não rejeitaram o convite. Não recusaram o convite do rei. Eles estão associados à primeira lista de convidados que definitivamente rejeitaram o convite prévio feito pessoalmente pelos servos. Porque quando nós pensamos, né, se nós colocamos essa comparação que Jesus está tentando montar do banquete de núpcias ao reino de Deus, ao reino dos céus, nós vamos entender que rejeitar um convite de Deus significa o quê? Desprezo. Os convidados iniciais rejeitaram, desprezaram de forma arrogante e violenta, pois o interesse particular deles vinha em primeiro plano. Até onde aceitar esse convite me traz vantagens. Isso nós vemos até hoje, né? Por isso é tão importante ler, reler, compreender. Nós vimos que os outros mais simples, quando convidados, aceitaram. Foram de coração. Sim, imagina se receberam um convite do rei. Se sentiram, de uma certa forma, honrados. Mas na parábola, essa outra reflexão, que nós estamos tecendo desde o início, agora aprofundando. Havia um homem que foi retirado da festa, aquele que eu intitulei Um Convidado Diferente, por não estar devidamente trajado para aquela ocasião. A questão da roupa, ou de como estar vestido, é algo peculiar na Bíblia. Diz até que aqueles que montavam um banquete desse tipo tinham sempre até uma roupa especial que pudesse oferecer. Mas lembremos que, perguntado como você veio para aqui, por que não está adequadamente vestido, ele simplesmente silenciou. Por quê? Porque aí a gente vai pensar, que veste é essa? Será que é algum tecido especial? Alguma roupa muito especial? O que significa estar vestido de acordo? Essa cobertura para o corpo, muitas vezes, é uma referência às vestes, por estar se referindo a uma questão muito maior, a questões espirituais e morais. Porque não adianta estar com uma roupa de etiqueta, uma bolsa de etiqueta, um sapato, um perfume de tal casa, de tal maison, né? Nada disso é importante. O que importa são os nossos valores morais e espirituais, né? Esses que nós estamos nos vestindo a cada encarnação. Então, nós podíamos concluir rapidamente que nessa parábola, Jesus vai colocando que entrar e fazer parte do reino de Deus, olha só, dois verbos, entrar e fazer, não depende de algo que tenhamos exatamente. Bons e maus são iguais perante o Senhor a convite do Evangelho. Então, quando muitas vezes somos convidados a um trabalho numa casa espírita, às vezes a gente acha que para fazer parte daquele trabalho precisa ter uma graduação, né? Precisa ter um diploma. E o trabalho, às vezes, é encher, era, né, quando estávamos abertos, um copinho d'água. Às vezes era fazer parte da vibração, ou ser convidado para dar uma aula, uma palestra, ou abrir a nossa casa, receber os nossos amigos. Temos que fazer de coração. A exigência é a exigência
da nossa condição moral, e não dos diplomas materiais ou do status quo que nós temos no meio social. É por isso que no item 2 já vai falando assim, que os incrédulos, né, vão rir dessa parábola. Porque quando lê não entende. Imagina, né, um rei faz um banquete, convida, aí os primeiros dizem não, ainda matam os emissários com os convites, se negaram a ir a um banquete nupcial, um convite feito pelo rei. Ah, isso é bobagem. Aí o rei mandou convidar todo mundo que tivesse, mas também não compreendem, nem se esforça a falar bobagem. E saem rindo, né? Pois é. As parábolas encerram em si muitas reflexões que tocam o coração. E quem é que está preparado para dar um mergulho interno, para se refazer, para executar uma reforma íntima? Quem é? Quantas vezes nós insistimos nos mesmos erros, mas faz parte da nossa caminhada. Por isso, Jesus falava em parábolas e falava para aqueles que tivessem ouvidos de ouvir, olhos de ver. E coração, né, para receber tudo isso e transformar a sua vida e seguir pelo caminho reto. Então, no item 2, nós vamos ver o enxugamento dessa parábola, que já está, com certeza, muito bem compreendida pela nossa mente e pelos nossos corações. Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria, é felicidade, a uma festa de núpcias. E aí a gente lembra, né, dos casamentos, do nosso casamento, dos casamentos dos nossos filhos, ou dos casamentos que nós fomos. Como o clima é de alegria, a gente prepara a melhor roupa, a gente prepara a maquiagem, a gente compra um presente, ou se a gente não puder, a gente vai com o coração cheio de coisas boas a oferecer, e lá tem aquele encontro onde trocamos todo aquele contato social. Então, Jesus quer dizer que o reino dos céus também é alegria, também é afeto, também é ternura, e que quando somos convidados a participar, vamos usufruir de todas essas benesses, mas esse convite seria aceito por uns e por outros não. Como até hoje nós estamos vendo, pregar a boa nova, como Jesus colocou, ide pregar o evangelho, implica numa série de abnegações, né? Não é assim, o convite é feito, todo mundo aceita, não. Nós estamos em pleno processo da prática e exercício da boa nova, e muitos ainda insistem em negar o convite. Então, nós vamos ver que esses integrantes dessa parábola, os primeiros convidados, foram os judeus, os hebreus, os primeiros que já conheciam a lei de Deus. Aí a gente relembra a história, não é? E vamos lá ver toda aquela movimentação de Abraão, de Moisés, da chegada à Terra Prometida, e tudo que ali foi edificado, e tudo que ali estava acontecendo. Os profetas enviados, a negação dessas colocações, as tragédias em sequência, que essa região, que era passagem de todos os povos, e cobiçada por todos, as destruições de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, as dominações todas e a insistência da arrogância, do orgulho, e quanto mais havia orgulho, mais havia um reino dilacerado. E é por isso que Jesus, insistindo nas colocações, chama a atenção dessas facções que levaram à dilaceração dessa nação. E é por isso que estamos aqui a conversar
sobre o banquete de núpcias. Os enviados do rei, quem seriam? Os profetas. Mas suas palavras foram pouco ouvidas. Muitos foram massacrados. Lembramos aí da cabeça de São João Batista, de João Batista, né? De Salomé. Lembramos também em que nível moral se encontrava a sociedade a partir daqueles que tinham o poder na mão. Lembramos de todo um processo de incredulidade que foi sendo estabelecido, e com isso, a ausência da fé raciocinada, a ausência da possibilidade de ventura, levou à trágica história dessa nação. Então, amigos, os convidados não aceitaram o convite, alegando ter outros compromissos. Simbolizaram quem? As pessoas mundanas, que são absorvidas por coisas terrestres, são indiferentes com as coisas celestiais, absorvidas pelas coisas terrestres e indiferentes com as coisas celestiais. Isso não sou eu quem digo, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, é o item 2, façam a leitura, releiam. E aí a gente vê hoje, né? Quantos ainda estão preocupados apenas com as coisas materiais? Quantos não tiram sequer um minuto para agradecer? Agradecer, inclusive, os problemas que chegam, que a partir do momento que nós passamos a refletir, ficamos mais fortes. Refletir sobre a condição A não está saindo da forma que eu quero, mas está saindo da forma que tem que ser. Porque Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Nós sabemos que nenhuma ovelha se perderá. Daí o convite para todos. Mas é mais fácil passar pela porta larga ou pela porta estreita? Passar pelos problemas ou ter uma vida assim, né? Cor-de-rosa, com tudo certinho? Nós não temos o controle sobre tudo. Ah, como é que você sabe disso? Alguém vai perguntar. Aí eu devolvo a pergunta, olhando para as nossas vidas, por tudo aquilo que temos passado e temos tido a força de superar os problemas através da fé raciocinada, quando temos essa doutrina de amparo, socorro, que é a doutrina espírita. Mas qual era a crença dos hebreus naquela época? Que a sua nação era a nação mais forte, que teria supremacia sobre as demais. E não foi assim, né? E por que Jesus insistia em falar para os hebreus? Porque os hebreus já tinham uma pré-condição estabelecida que muito trabalharia para esse crescimento se ouvissem. Foram os hebreus a abraçar o monoteísmo, abrir mão do politeísmo, que era religião de todas as nações que estavam em torno e que submeteriam a nação dos hebreus aos seus caprichos. Falamos dos assírios, falamos dos romanos, falamos dos persas, não é? Porque mesmo abandonando a idolatria, negligenciaram a lei moral. Por isso, Jesus dirigiu o seu discurso para eles. A nação foi escravizada, dilacerada pelas facções que brigavam pelo poder, dividida em seitas. A arrogância dos fariseus e a supremacia dos saduceus e a briga entre si levaram o povo a uma situação de submissão e escravização total. Leiam os Salmos na Bíblia, que vai contribuir bastante para a nossa compreensão. E aí, com o domínio da incredulidade, com a falta de fé, com a falta de esperança, como nós ficamos? Esperando o quê? Um Salvador. E esse Salvador estava ali, mas não acreditaram.
a responsabilidade dos fariseus e saduceus que perderam a nação pelo orgulho, pelo fanatismo e pela incredulidade. Faz com que Jesus chame a atenção cada vez mais desse povo para a sua pregação. Mas já estavam no total momento de incredulidade que deixaram passar a oportunidade e condenaram Jesus. Jesus adverte até que pregaria outros povos pagãos e idólatras, se esses aceitassem ser admitidos no banquete nupcial. Estão entendendo a metáfora? Em lugar dos primeiros convidados. Por isso, o rei pede aos emissários que convidem a todos. Aqueles que acreditassem nesse convite estariam se preparando para o reino dos céus. Aí nós pensamos, né? Basta ser convidado? Entretanto, não é suficiente ser convidado. Não basta levar o nome de cristão. Ah, eu sou cristão. Não basta. Nem de sentar à mesa para participar do banquete. O que interessa, então? Vocês vão se perguntar. Nós vamos nos perguntar. Não basta ser convidado? Não, não basta ser convidado. É preciso, antes de tudo, estar vestido com a roupa nupcial. Isto é, ter pureza no coração e praticar a lei segundo o Espírito, que diz: fora da caridade não há salvação. E aí, amigos, quando nós repensamos tudo isso, pensamos nos nossos amigos, pensamos na nossa família, pensamos na nossa nação, pensamos nos laços que nos unem, né? Pensamos na nossa reencarnação, pensamos na nossa casa espírita. Basta dizer, pode deixar que eu sou espírita, está tudo resolvido? Não. Basta chegar e fazer uma prece longa, cheia de palavras bonitas. Basta ficar horas falando e citando página, autor. Basta isso? Não. Nós temos que internar Jesus em nossos corações. Nós temos que nos fidelizar, sim, a Deus, compreendê-lo e aceitá-lo como Pai de amor e sabedoria, que não pune e não castiga seus filhos, mas que educa e que dá oportunidades de reencarnação para cada um de nós. Temos que pensar que o convite para o banquete é feito sempre, e temos que entender as delicadezas desses convites. E antes de dizer não, temos que compreender que precisamos aceitar os convites para o nosso crescimento, para a nossa edificação. De quê? Edificação do homem de bem. E assim, nós já vamos nos encaminhando para refletir, que não estamos sós. 2, que Deus é o nosso Pai. 3, que Jesus é o nosso irmão maior, que está sempre a enviar os seus colaboradores, que são os espíritos amorosos, que são aqueles que irão nos socorrer, mesmo que caiamos uma centena de vezes, mas quando aceitamos aquela mão, né, que é estendida e nos convida para o caminho do bem. Que Jesus, quando estende seus braços, nós é que temos que ir em direção a ele. Que temos um anjo protetor o tempo inteiro ao nosso lado, aflito, para que peçamos socorro em todos os momentos da nossa vida. Que eles não se afastam de nós, nós é que nos afastamos dele. E aí, amigos, nós vamos lembrar no finalzinho desse capítulo, do item 2, que vai dizer assim: Jesus vai encerrar dizendo que haverá muitos chamados
e poucos os escolhidos. E aí aquele que ri dessa colocação, dizendo, não entendi nada. Entendeu sim. Ou melhor, faça um esforço para entender. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos, porque nós precisamos ter uma veste nupcial, aceitando esse convite de Jesus, ternura e pureza no coração. Jesus afirma dessa forma que o convite é para todos. Então, amigos, aqui no livro de Chico Xavier, mais uma vez, nós vamos encerrar essa nossa noite de estudo, agradecendo muito a espiritualidade amiga, a Chico, nosso irmão tão amado. Através de uma leitura breve, não vou ler toda, vou ler apenas alguns itens, que está lá no livrinho Fonte Viva, mais uma vez, e se chama Humanidade Real, que diz assim, é Pilatos dizendo, né? Eis o homem. Uma semana depois de Jesus fazer essa colocação do banquete de núpcias. Então, Emmanuel traz para nós, através de Chico, apresentando Cristo à multidão. Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários, mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma, eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente, eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Então, amigos, agora já estão envolvidos com tantas informações que coletamos e ouvimos ao longo da nossa vida, pedimos licença à espiritualidade amiga para encerrar esse estudo. Mas antes, agradecendo muito a tudo que nós tivemos oportunidade de ouvir e pedindo muito pela nossa casa, o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, pedindo por todos os dirigentes dessa casa, por todos os frequentadores, por todos os que estão ouvindo esse estudo de hoje, pedindo pelo nosso planeta Terra, pedindo pelo nosso Brasil, pedindo muito pelo nosso Rio de Janeiro. E pedintes que somos, pedindo muita paz, muita harmonia nas nossas famílias. Dessa forma, encerramos o nosso estudo dando graças a Deus. Graças a Deus.